do livro do Apocalipse. Deus seja louvado por nos dar esta oportunidade para ministrar, para ouvir o Senhor falar conosco. Todos se encontraram, diga amém. Apocalipse no capítulo 3 e no versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus: Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. E gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Desocupar as suas mãos e dê o seu glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, quando o pastor Márcio ele falou para nós da oportunidade que teríamos para ministrar a palavra de Deus aqui, esta campanha, eu muito me alegrei pelo tema que o servo de Deus, juntamente com a igreja, com os obreiros, talvez buscaram a direção do Senhor, talvez buscaram um sinal de Deus, para que fosse então dado o pontapé inicial deste grande propósito. Porque aqui, irmãos, nós encontramos uma revelação da parte de Deus que realmente nos conforta. Aleluia. E enche também o nosso coração de esperança. Glória a Deus. Este texto, irmãos, nada mais é do que uma das partes escatológicas, enquanto falamos de coisas relacionadas à escatologia. Aleluia. Estamos dizendo em relação aos últimos tempos, aos últimos acontecimentos. Aleluia, Jesus. Só que é muito interessante que Jesus Cristo, no curto tempo que teve aqui na terra, no que diz respeito ao inicializar do seu ministério, que por base bíblica e através de cálculos, nós chegaremos à seguinte percepção, que Jesus ele inicia o seu ministério com uma idade que talvez a gente poderia afirmar ser uma idade de alguém que está muito maduro, que alcançou a maturidade. Ou seja, me refiro a um Jesus que, segundo alguns cálculos, teve início do seu ministério com 30 anos, ou seja, com 30 anos ele já estava totalmente equilibrado, mediante as decisões, a maturidade que ele necessitava para transmitir as éticas que a revelação que o próprio Deus o revelara, aleluia, Jesus, a transmitir ao seu povo. E durante os 30 anos, por 3 anos e meio, Jesus ele dá o pontapé no seu ministério, revelando muitas coisas para os seus discípulos. Aleluia. Só que para a gente entender, irmãos, todo o contexto deste texto tão marcante e memorável que acabamos de ler aqui nesta noite, é importante a gente voltar lá no Evangelho, de forma mais específica no Evangelho que segundo Mateus escreveu, mediante a oportunidade que ele teve de ver os ensinamentos de Jesus e até mesmo deixar registrado algumas palavras que saiu da própria boca do Mestre. Existia uma grande confusão mediante ao povo israelita.
Não se sabia realmente quem estava no meio deles. E Jesus, em um dado momento, ele teve uma certa curiosidade, aleluia, em saber realmente qual era a ideia do povo ao seu respeito. Mateus deixou registrado para nós, no capítulo 16, versículos 13 a seguir, que quando Jesus estava indo para a banda de Cesareia de Filipe, ele sentiu uma determinada curiosidade para entender quem o povo achava ser ele. É Jesus. Tendo aqueles que ele havia designado, os 12 discípulos, ele olha para eles na banda de Cesareia de Filipe e pergunta: quem que o povo anda dizendo que eu sou? Aleluia, Jesus. Ou que o povo diz ser eu? Aí alguns começam a dizer: uns dizem, Senhor, que tu és João Batista. Existem outros que dizem que o Senhor é Elias. Tem outros que dizem que o Senhor é Jeremias. E existem alguns que até mesmo são ousados em dizer que o Senhor é algum dos profetas. Glória a Deus. Até então, esta resposta dos discípulos, mediante aquilo que o povo estava falando e achava ser Jesus, era algo normal. Era uma curiosidade que despertou em Jesus para ver se realmente o povo estava preparado para receber a profecia que outrora fora falada pelo profeta Isaías. Aleluia! No capítulo 53. Só que Jesus pergunta para os discípulos sobre o povo. Mas agora Jesus chega diante dos seus discípulos e olha para eles e pergunta: tudo bem, isso é o povo que está dizendo, mas agora eu quero saber, e vocês, quem dizem ser eu? Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, quem é Jesus para você? Aleluia, Deus. Quem é Jesus para nós? O que significa Jesus para nós? Qual a importância dele nas nossas vidas? Eu garanto, e vou usar aqui do termo infelizmente, que se talvez a gente perguntasse para as mais variadas religiões que existem no Brasil e no mundo, eles não saberiam de forma definida declarar realmente quem era Jesus. Aleluia. E vocês, quem diz ser eu? Glória a Deus. Aí Pedro, aquele que muitas vezes nós, em muitos momentos, pegamos os maus exemplos dele, mas não temos a mesma coragem dele, porque entende, irmãos, Pedro, ele amava Jesus. Aleluia. Por mais que ele fosse alguém que muitas das vezes ele acabou que vivendo situações em que pela falta da maturidade, porque entende, irmãos, tem um de nós que estamos aqui, atingimos a maturidade no seu limite. Glória a Deus. Porque se não fosse assim, Pedro não teria dito aquilo que está escrito aqui sobre este altar: crescimento na graça e crescimento no conhecimento. Então ele olha, Pedro, alguém que a gente diz por tantas vezes que ele errou em muitos sentidos, mas ele tinha um amor por Jesus que às vezes falta em mim e falta também em você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pedro, sabendo, ele olha: tu és o Cristo. Aleluia, Deus. O Filho do Deus Altíssimo. Só que Pedro nem sequer imaginava o quão expressivo seria esta declaração dele no mundo espiritual. Aleluia. Porque sem que Pedro entendesse o contexto de tudo aquilo que Jesus estava preocupado em entender da parte deles, Jesus, através da resposta de Pedro, estaria lançando fundamento para a igreja que hoje nós fazemos parte dela, que muitos estão fazendo parte dela. Glória a Deus, aleluia. Jesus olha e diz:
tu és um bem-aventurado, Pedro, porque não foi a carne, porque não foi o sangue que te revelou isso, mas o próprio Pai que está no céu. A revelação do Evangelho, ela não vem pela carne, e ela não vem pelo sangue. Eu e você que aqui estamos, somos tão somente instrumentos de Deus para a propagação deste Evangelho. E por mais que as nossas mensagens possam ser mensagens que levam aos ouvintes a um momento que o sentimento ele se revela mediante a lágrima, mediante a um sentimento que não se pode explicar. Se o Evangelho não for revelado pelo Senhor, nenhuma pessoa chegará ao conhecimento da regeneração e ao conhecimento da mensagem que liberta, da mensagem que transforma, da mensagem que cura, da mensagem que batiza e principalmente da mensagem que leva para o céu. Tu és um bem-aventurado, Pedro. Aí Jesus olha para Pedro e diz: olha, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Olha que declaração interessante. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Só que Jesus ele diz que por mais que sobre esta pedra, se referindo a ele mesmo, porque entenda, Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a pedra angular e Jesus é a rocha eterna. Ele quis dizer que nem tão somente porque a igreja estaria edificada sobre ele, que ela estaria isenta de problemas, porque entenda, não é porque você é igreja que você não terá que passar por momentos de aflição. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que acham que ser igreja é viver uma vida que está ausente de luta, é viver uma vida que está ausente de problema, é viver uma vida que está ausente das tempestades da vida. Mas não, irmãos, Jesus ele foi claro: o servo não pode ser maior que o seu Senhor. No mundo tereis aflição. E Jesus ele diz: mas tem de bom ânimo, eu venci. Então não é porque somos igreja que estaremos dizendo, mas Jesus ele disse: as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu preciso liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, que enquanto eu e você sermos igreja, as portas do inferno podem até mesmo se levantar, mas elas não prevalecerão contra a sua vida. Se levantar é normal. Só que agora, quando Jesus ele termina a sua missão na terra, pelo tempo não temos tanto tempo para explanar esta palavra, a gente vai cortar em partes. No capítulo 16, versículo 13, Jesus está falando do fundamento da igreja. Só que em João, no capítulo 14, ele revela a real intenção do seu ministério, que era criar ou unir novamente o povo a Deus por intermédio de uma nova aliança. Por isso que todas as vezes que você pega o cálice na Santa Ceia, é falado para você: tomai e bebei, este é o cálice da nova aliança, do sangue do Cordeiro que foi derramado em favor de vós. Jesus ele veio na terra para reatar a aliança que o homem havia quebrado com Deus. Sim, meu Deus. No capítulo 14, Jesus revela aos seus discípulos que aquela igreja que ele deixaria aqui na terra, ele deixaria com uma finalidade, porque após ele edificar a igreja, fundamentar a igreja, ele trouxe uma declaração para os seus discípulos, um tom de despedida, dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim.
porque na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. E se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E ele disse: se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Eu vou edificar a minha igreja, mas eu vou ter que subir. Jesus é entregue mediante as mãos dos malfeitores. Viveu uma situação de dor no Getsemane. Venha cá, Pedro, venha cá, Tiago, venha cá, João. Vamos tirar um instante para a oração. Jesus tira um momento para orar, sofrendo angústias, sofrendo um momento terrível. O sofrimento de Jesus foi tão terrível, irmãos, no Getsemane, que Lucas ele disse que o seu suor se transformou como suor de sangue. Aleluia, Jesus. Então tente imaginar a agonia de Jesus no Getsemane. Só que mediante a última agonia dele, entregue aos malfeitores, Jesus, ele vive toda a situação para se cumprir as escrituras, quanto ao sentido da traição de Judas Iscariotes, quanto ao sentido negar de Pedro. Só que mediante a esta morte de Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E mediante a essa ressuscitação, ele edificou sobre a terra uma igreja que tem nas suas mãos a chave da vitória e que depende tão somente dela para abrir qualquer que seja a porta. Atos Apóstolos, capítulo 1. Jesus ascende aos céus. Quando ascende aos céus, cumpre-se que não nos deixaria órfãos. Versículo 8 de Atos 1. Aleluia, Jesus. Mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Para ser testemunha minha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Aleluia, Senhor. Diz isso. Os 120 esperando a promessa, em Atos 2, segundo. Estavam todos reunidos quando de repente, Aleluia, Deus. um vento impetuoso, veemente, tomou conta daquele lugar, e todos, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E depois de todos serem cheios do Espírito Santo, a igreja começou a dar os seus passos. E agora que eu entro na mensagem, a igreja começa a ter uma ascensão. Aleluia. E os irmãos lembram que Jesus ele disse que as portas do inferno ela não prevaleceria contra a igreja do Senhor. A igreja começa a crescer. Louvado seja Deus. Pedro, no seu primeiro sermão, ganha quase 3.000 almas, só para começar. Graças a Deus. A igreja crescia no modo evangelístico. Louvado seja o nome. Uma igreja que entendeu que foi chamada para fora. Glória a Jesus. Uma igreja que compreendeu que foi chamado para resgatar vidas. Uma igreja que foi chamada realmente para fazer a diferença. Uma igreja que foi chamada realmente para transmitir aquilo que recebeu. Eles vão para lá. Glória a Deus. A igreja começa a crescer. Maravilha, Jesus. E agora eu pergunto: da mesma maneira que o Deus que nós servimos é um Deus que não tosqueneja e não dorme, Jesus ele disse que a porta do inferno ela não prevaleceria, mas ela se levantaria. O inferno começa a se levantar contra a igreja. Agora João, discípulo do amor, está vivendo uma situação em que, por ser um grande ganhador de alma, começou a ser caluniado. Aleluia, meu Deus. E mediante esta calúnia, Domiciano, que era o governador da época, ele diz: isso não pode permanecer assim. João está convertendo os romanos, João está convertendo os judeus, João está convertendo os gregos, mediante a este evangelho que por ele é pregado, e a gente está perdendo adeptos. Aleluia, Jesus. Ele se reúne em concílio, e diante deste concílio ele decide: vamos lançar João em uma caldeira de azeite quente. Irmãos, tente colocar as mãos sobre uma frigideira que ainda está começando a esquentar. Você não vai sofrer dano algum.
Mas agora coloque o seu dedo, as suas mãos sobre uma frigideira que já está borbulhando para você ver o que acontece. Machuca, não machuca? Mas agora tente imaginar alguém sendo lançado em uma caldeira de azeite pelando de quente. Aleluia. Só que é tão tremendo que o cristão, até mesmo diante das aflições da vida, há um versículo na Bíblia que diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Aleluia. João, discípulo do amor, é lançado na caldeira de azeite quente. Mas é tão tremendo que de forma milagrosa ele não sofreu dano algum. Porque há uma promessa dentro da Bíblia, que se passares pelas águas, você não vai submergir. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Porque o nosso Deus é aquele que abriu o mar vermelho, e aquele também que apareceu como quarto homem na fornalha ardente. Só que inimigo, irmãos, ele é insistente. Não pense você que porque você venceu o inimigo hoje, que ele não vai se levantar amanhã. Não pense você que por vencer o inimigo durante 1 ano, 3 anos, que ele não vai levantar-se mais uma vez. Agora novamente eles veem o sinal de Deus e percebem que João realmente era alguém escolhido por Deus. E novamente eles se reúnem em concílio. E diante ao concílio que eles se reúnem, eles decidem lançar João na ilha de Patmos. E para quem não conhece, a ilha de Patmos é uma espécie de penitenciária federal, em que não há formas para sair. A começar que era uma ilha. E quando alguém era condenado mediante a uma condenação perpétua, mediante a uma condenação que não se tinha um prazo, era um prazo indeterminado, eles levavam lá ou para morrerem de fome, ou para serem devorados por leões ou animais que existiam naquela época. Só que eles esquecem algo, irmãos. Glória a Deus. Que o crente, ele não depende tão somente de estar no meio de pessoas para ter acesso a Deus. Uma vez que Jesus ele morreu na cruz do Calvário, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora estava apagada, hoje ela brilha, brilha, e cada dia ela brilha mais. Todos nós temos livre acesso à presença de Deus, seja na igreja, seja na casa, seja no trabalho, seja na rua, em qualquer lugar que você estiver, tu tem livre acesso à presença de Jesus. Lançam João lá, mas eles esquecem que poderiam calar a boca dele. Mas os céus permaneceriam 24 horas abertos. Quando eles lançam João lá, João vive uma das maiores experiências que alguém poderia viver, que foi a revelação do Apocalipse. E a revelação do Apocalipse, o próprio Senhor se revelou a ele a direcionar 7 cartas para a igreja que se encontrava na Ásia. Aleluia. Para a igreja que estava vendo o levantar da porta do inferno. Mas Jesus utilizou-se das mensagens transmitidas a João para mais uma vez revelar para a igreja que as portas do inferno ela pode se levantar, mas elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Está lá na ilha. João agora começa a receber as revelações da parte de Deus. E dentre as 7 cartas que ele recebe a revelação do Senhor, está uma igreja que é muito conhecida por todos nós. Há muitos louvores que falam dessa igreja, Filadélfia. Uma igreja que estava vivendo mediante a uma situação que, se a gente for navegar diante do texto sagrado, nós iremos perceber que esta igreja,
ela estava vivenciando um aprisionar do inimigo, um encurralar do inimigo na parede. Era uma igreja que estava resistindo ao inimigo. E logo quando o Senhor ele começa a trazer a saudação para ela, ele diz que mesmo diante ao levantar, ele conhecia as suas obras. E ele colocou, tinha posto diante dela uma porta a qual ninguém poderia fechar. Porque esta igreja, mesmo tendo pouca força, era uma igreja que não tinha negado o seu nome. E que tinha principalmente guardado a sua palavra. A chave da vitória. Quem não quer? Quem de nós aqui que estamos que não queremos uma chave da vitória? Só que mesmo a igreja de Filadélfia sendo uma igreja assim, Jesus ele posicionou algo para ela. Disse a ela no versículo 10: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te livrarei da tentação que há de vir sobre a terra para tentar todos os moradores. Só que ele deixa algo bem claro. Ele faz um apelo para aquela igreja: eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia, Jesus. Mas você já se perguntou o que guardar? Guarda o que tu tens para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, todos nós que estamos aqui, nós estamos em busca de uma coroa. E essa coroa é uma coroa diferente de qualquer outra coroa terrena. É uma coroa realmente eterna. Para aqueles que venceram, para aqueles que conseguiram resistir, mediante ao levantar constante, permanente, diário, semanal, mensal e diante de todos os anos. Só que você já parou para pensar se ela era uma igreja que tinha a chave da vitória? Por que o Senhor disse para ela: olha, eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa? O que guardar? A palavra de Deus ela tem resposta. Provérbios no capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que nós devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Glória a Deus. Entenda, minha irmã. Entenda, meu irmão. Por mais que você seja uma pessoa de oração, por mais que você seja uma pessoa de consagração, por mais que você seja uma pessoa de jejum, por mais que você seja uma pessoa de santificação, por mais que você seja uma pessoa de perseverança, por mais que você seja uma pessoa de constância, por mais que você seja uma pessoa alicerçada, o coração, se não for guardado com afinco, Satanás ele pode dominar todos os seus sentimentos. Heresia, pastor Mateus? Não. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas a palavra do Senhor revela claramente que na época que os reis saíam para guerrear, Davi foi ocupado por Deus para lutar pelas causas de Deus. Ele decide fazer o quê? Ele decide cruzar os seus braços e ficar no seu palácio. Jesus. Uma pessoa desocupada, ele está mais propício ao inimigo. Verdade. Se você não tem uma ocupação, a probabilidade do inimigo pegar e de alguma maneira passar rasteiro em você é muito grande. Verdade, Jesus. Davi olha, percebe, uma mulher bela, bonita. Eu desejo ela porque eu sou rei. Quando ele vai lá, acaba que cometendo um adultério. E se não bastasse isso, ele acaba matando seu esposo Urias, porque não guardou o seu coração. Aleluia, Jesus. Só que tempo mais tarde, ele se recorda do seu erro, que no capítulo 51 e o versículo 10, ele revela para nós
que o meu e o seu coração tem que ser guardado por Deus, a ponto de ele dizer: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e nem retire de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, o nosso coração, irmãos, ele tem que estar guardado em Deus, porque enquanto nós estivermos com o nosso coração guardado, ninguém toma a nossa coroa. Ninguém. Eclesiastes 5, que devemos guardar. O escritor disse: guarda os teus pés quando pisares ou entrares na casa do Senhor teu Deus. Aleluia. Preste atenção, os pés é o ponto de equilíbrio do corpo. Aleluia. Se você não tem os seus pés equilibrados, ou se você não tem pés, como que você vai manter de pé? É Deus. Ele estava dizendo no contexto da reverência à casa de Deus. Mas isso atribui para nós em muitos e muitos sentidos que há uma necessidade do ser humano guardar os seus pés. Glória a Deus. Porque certa vez Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso que os nossos pés devem estar calçados com a preparação do Evangelho. Se você não guardar os seus pés, a probabilidade de você perder aquilo que tu tem é muito grande. Aleluia, Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Paulo já vivenciando o último momento. Paulo já terminando a sua carreira, vendo que Timóteo estava diante a uma situação em que ele estava propício à queda. Paulo olha para Timóteo e diz para Timóteo: olha, eu combati o bom combate. Glória a Deus. Eu acabei a carreira, mas eu fiz algo. Guardei a minha fé. Eu sempre tenho falado, irmãos, que a carreira de qualquer homem que serve a Deus, a carreira de qualquer mulher que serve a Deus, não consiste em como ele começa, mas consiste em como ele termina. Verdade. Aleluia, Jesus. Tem muitas pessoas que são usadíssimas por Deus, Glória. oram por libertações e Deus faz um monte, ora por revelação e Deus faz coisas tremendas. Tem uma palavra que realmente encanta os ouvintes, mas não combate o bom combate, e não acaba a sua carreira, e muito menos guarda a sua fé. Aleluia, Jesus. Não é sobre como você começa, mas sim como você termina. Eu vivi o primeiro amor, agora já não vivo mais. Com Deus não existe segundo amor. Com Deus é primeiro amor. Com Deus é constância. Com Deus é sinceridade. Com Deus é como conhecer alguém, abrir os olhos e amar essa pessoa eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Só que existe algo primordial para termos garantido essa chave da vitória. Aleluia. Salmo 119, Glória a Deus. verso 11. O salmista ele disse algo: guardo as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Nós vivemos em um período que, infelizmente, a palavra de Deus é banalizada por muitos. Verdade, Deus. Nós vivemos diante de um período que a reverência à palavra de Deus tem sido algo cada vez mais incomum. Nós vivemos mediante um período que nós próprios que dizemos servir a Deus, não amamos a sua palavra. Nós vivemos mediante um período que nós mesmos que dizemos sentir tanto a Deus, nos apartamos da sua palavra. E eu digo que todos aqueles que servem a Deus e sabem qual o seu endereço, ele deve guardar a palavra de Deus no seu coração, porque somente quem guarda a palavra de Deus no seu coração, de maneira e forma alguma irá pecar contra o Senhor. Aleluia, Jesus. Eis que veio sem demora. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a sua coroa. Entenda, você precisa guardar o seu coração. Compreenda, você precisa guardar os seus pés. Compreenda, você precisa guardar a sua fé.
Compreenda, você precisa guardar a palavra de Deus, porque é somente quem guarda o seu coração, porque é somente quem guarda os seus pés, porque é somente quem guarda a sua fé, porque é somente quem guarda a palavra de Deus, ele de maneira alguma irá perder aquilo que ele tem. Jesus deixou claro que para obtermos a chave da vitória, precisamos guardar. E quem tem a chave da vitória, ele deixou claro aqui no versículo 12: ao vencedor falo-ei, coluna, o santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Que é uma chave maior que a chave que abrirá a porta do céu. Que é uma chave melhor do que uma chave que te garante que se você guardar aquilo que tu tens, naquele último dia você não ouvirá da parte de Deus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que é uma chave melhor do que esta, naquele grande dia ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança aquilo que eu tenho vos preparado desde a fundação do mundo. Eu desconheço, irmãos, porque como diz a letra daquele louvor, além do rio azul, há uma chave para aqueles que conservam aquilo que tem. Aleluia, Deus. Além desse rio azul, as ruas para aqueles que têm a chave é de ouro, é de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, ali morte, ali choro nunca mais, tristeza, dor nunca mais. Naquele lugar nós veremos o grande rio da vida, claro como um cristal. E se não bastasse ver tudo isso, veremos a face do nosso mestre querido. Quem tem guardado o que tens aí? Quem tem guardado o que tens, se coloque de pé. Se coloque de pé. Quer algo melhor? Há um céu de glória te esperando. Não perda a chave da tua vitória. E que saudade, né, irmãos? De um lugar que nós nunca vimos. Feche os seus olhos. Além da chave da vitória, tu lembra daquele parente seu que servia ao Senhor com integridade? E que talvez você sente tanta saudade dele? Tu lembra daquela pessoa, aquele pastor que você teve? Que você tem tanta memória boa dele, de alguém que realmente te ensinou tantas coisas? Talvez você que teve um pai, você que teve uma mãe que servia ao Senhor, mas partiu desta terra. Há uma promessa lá. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Sim, eu porfiarei por essa terra de além. Aleluia, Deus. E lá terminarei
de Aquém, e lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem Ele eu não posso viver. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Que coisa melhor que isso? Que chave de vitória que tu quer? Melhor que a chave do céu. Imagine isso, minha irmã. Olha a chave que Deus colocou nas nossas mãos. A chave para chegar naquele grande dia e termos direito a tudo que está garantido na palavra do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Imagine como é esse céu. Imagine como é este lugar. Se não é lindo. Se não é lindo. É bonita. É bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita. Ela chama a súria. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou. Ela é bonita. É bonita, é bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita, é lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou. Ela é bonita. Parece até que estou vendo o céu se abrindo e nas nuvens Jesus me chamando para com Ele encontrar. Aleluia. 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 É bonita. É bonita a cidade que Jesus preparou. Ela é bonita. É lá que eu vou morar. O pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou. Ela é bonita. Aleluia. Irmãos, não perca essa comunhão. A gente precisa relembrar que temos a chave da vitória, irmãos. A chave da vitória. A chave da vitória, que era algo melhor que isso. Chave da vitória. Sinta este céu a te envolver aqui hoje. Sinta este céu te envolver aqui hoje. Sinta este céu. Sinta este céu. Você que talvez há tempo não tenha ouvido uma mensagem como essa, eu sou porta-voz de Deus para te dizer aqui hoje.
Há uma cidade esperando. E nós temos a chave em nossas mãos. Podemos chegar naquele dia. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, aleluia, revestidos de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Estou pronto para subir. Este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo. Posso ver Jerusalém. Estou pronto para subir. Este mundo eu deixarei. Eu já tenho um novo corpo. Posso ver Jerusalém. Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Te louvamos, te exaltamos na beleza da sua santidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Assente-se rapidamente.